Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo e reflexões, e a casa pelo convite amoroso e fraterno. O tema que nos foi proposto para a tarde de hoje é um estudo que estamos realizando nesse mês. É o capítulo número 52 do livro Religião dos Espíritos. É um livro muito gostoso, de cabeceira também, que pode completar os nossos estudos das obras evangélicas, kardecistas, né? E o tema é a mulher ante o Cristo. Cada capítulo desse livro faz referência a uma reunião pública. E essa lição é referência à reunião pública de 1959, do 3 de agosto. E a questão que foi estudada é a questão número 817. Então, essa questão pergunta, justamente, Kardec pergunta: o homem e a mulher têm preferência quando está com o homem, quando está com a mulher? E os irmãos respondem que não, porque os dois têm o seu raciocínio, os dois possuem a sua consciência, os dois possuem os seus conhecimentos. Então, a escolha é de cada um como espírito. Os dois possuem a lei de igualdade. Então, por isso que essa lição foi citada. E justamente, eu vou ler agora o capítulo para ficar mais fácil o entendimento. Será que você pode acender a luz? Eu vou ler. Obrigada. É que está um pouquinho escuro. Eu tenho. Os olhos da matéria ainda necessitam de luz. Então, a mulher ante o Cristo. Toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjação, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocada, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que mantinham no monte de equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa, a mais nobre expoente do concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrasse o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandaram. Mais tarde, juntos aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e fé e entendimento. Dorcas, a costureira jobense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar, apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios,
frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Nós podemos perceber a sensibilidade. Pode ficar mais fácil. Nós podemos perceber a sensibilidade, de Emmanuel, quando ele traz justamente o poder da mulher perante o Cristo. Então nós vamos recordar um pouco alguns casos e fazer as considerações, até porque o tema é bem apropriado, porque iremos comemorar o Dia das Mães no domingo. Então nada mais justo para que também comecemos a fazer uma homenagem a toda mulher, seja mãe ou não, que de alguma forma são discípulas de Jesus. Então ele começa citando. Ele cita vários casos de mulheres que, no caminhar de Jesus, já traziam em si a fé. Vamos lembrar que nenhuma mulher foi apóstolo, que acompanhou Jesus, só tinha homens. Mas no momento de prestar a solidariedade, de estar junto pelo amor da mulher, eram elas que estavam ali no suplício da cruz. Então essa referência que Emmanuel quer fazer ao sentimento, é um convite para que nós conheçamos o coração da mulher. Não podemos esquecer que, como espíritos na imortalidade da alma, tanto o homem como a mulher, como é a pergunta do livro dos Espíritos, vão passar por essas situações. Então quem é mulher hoje pode ser um homem amanhã e vice-versa. Um homem hoje pode ser a mulher de amanhã. Por isso os sentimentos estão no espírito. O convite, o amor, a dedicação, a justiça e caridade está no espírito, que nós sabemos que não tem sexo. O que tem são as nossas responsabilidades no plano material. Infelizmente, eu vou ter que clicar aqui para você. Que pena. Por favor, então. Não quero te causar problema, pode entrar. Então ele cita, primeiro, a Maria de Magdala, alguns conhecem como Madalena. Quem é que não sabe a história dela? Sempre se entregou aos prazeres do corpo, por ser bela. Sempre usou o sexo, a luxúria, mas sempre estava infeliz, porque faltava sempre alguma coisa para ela. E quando ela encontrou Jesus, ela se transformou. Ela conseguiu combater as suas fraquezas, as suas aflições e se transformar numa mulher auxiliando aos pobres, aos aflitos, aos necessitados que a procuravam. Tanto é que foi para ela que Jesus reapareceu em espírito. Tamanha era a fé, o amor que ela sentia pelo Jesus. A sua transformação foi verdadeira. Então, por isso, mais uma vez, nós temos que estar sempre buscando, através das nossas reflexões, dos nossos estudos, aonde nós temos que melhorar, onde nós temos que nos modificar, a partir do momento que recebemos Jesus. Então, do mesmo jeito que Madalena, Maria de Magdala, se transformou por sentir a missão de amor, justiça e caridade de Jesus, ela percebeu quanto a sua vida era fútil. E foi uma real transformação, a ponto de merecer o Espírito do nosso Mestre após o seu desencarne na cruz. Depois ele cita Joana de Cusa. Ela era esposa de um alto funcionário de Herodes. Imagina, era um
contra, né, os cristãos, a lei de amor. Mas Joana de Cus, apesar de todo o seu ambiente satisfatório, ela sentiu muito amor pelos ensinamentos de Jesus. Ela o seguia, ela o acompanhava, a ponto até de quando seu marido faleceu e ela, estando em situação, ela foi, como se diz assim, convidada a renegar Jesus, porque ela era da sociedade da época, e ela não, ela continuou aceitando Jesus e morreu, desencarnou queimada. Então nós vamos lembrar que Joana de Cusa, né, são citadas a nossa querida Joana de Ângeles, que hoje trabalha na Casa do Caminho. Então são consequências evolutivas do merecimento do Espírito de tanto amor em relação a Jesus enquanto encarnados. Por favor. Então é apenas uma demonstração, um pouco escuro, mas aqui várias, né, pinturas, várias fotos. Quem está ao pé da cruz de Jesus são as mulheres daquela época, que acompanhavam, né, Maria, as irmãs que acompanhavam Jesus durante o seu calvário, durante a sua penitência. Podemos ver que não tem nenhum homem ali se lamentando. Como diz a lição, na hora de assumir o amor a Jesus, na hora de assumir que sentiam Jesus em seus anseios, muitos se debandaram. Então, uma das características, né, da mulher perante o Cristo é que ela tem mais essa sensibilidade, assim, amorosa, de sentir a fé, de enfrentar os tormentos. Os homens, talvez, por serem um pouquinho mais endurecidos, às vezes não demonstram, né, essa sensibilidade amorosa. Por isso que muitas mulheres, né, são chamadas fracas, choram demais, né, lamentam demais, reclamam demais. Mas não é isso, não, é a sensibilidade nossa no sentido de empatia. A gente consegue realmente, né, nos colocar no lugar do outro. Então, talvez por isso as mulheres da época choraram mais embaixo da cruz, enquanto outros, né, renegaram Jesus. Já conseguimos Consegui? Ah, que bom. Já ajustamos. É o de baixo. Pra lá. Tá. Menos trabalho para você. Não, Muito vou ficar obrigada. aqui. Já foi. Já mais um. Aqui na lição, dando continuidade, essas irmãs, então, foi depois, né, do advento de Jesus, depois da crucificação de Jesus. Então, ele cita Dorcas, que ela era uma costureira da época, e seu devotamento foi grande para o apostolado, que ela começou a costurar, além da subsistência, ela fazia as roupas para os mais aflitos e necessitados, se juntando, né, à missão dos apóstolos encaminhada para espalhar a boa nova. Então vejam que mesmo após o desencarne de Jesus, as mulheres continuavam a manter o seu postulado de amor. Ele cita também Febres, que era uma das apóstolas de Paulo de Tarso. Foi tão grande o seu conhecimento também com escrituras, que ela auxiliou Paulo justamente escrevendo, relatando, registrando todo o caminhar do nosso querido Paulo de Tarso. Lídia, ela era uma comerciante também muito rica ali da época, e depois também de sentir o Evangelho de Jesus, ela acolhia em sua casa todos aqueles que vinham buscar a boa nova, né? Sejam nas reuniões, sejam no caminhar dos apóstolos. Então a sua residência, mesmo como mercadante, ela acolhia os mais aflitos e necessitados. Ele cita aqui também Lloyd e Eunice. Lloyd é a avó, Eunice é a filha, e o filho é o Timóteo. Nós sabemos que Timóteo também se tornou um apóstolo de Paulo. E por que ele cita essas duas? A importância da evangelização. Timóteo conheceu Jesus através da sua avó, através da sua mãe, e depois também seguiu como divulgador da Boa Nova. Então nós vamos perceber o valor do sentimento
amoroso, da dedicação em favor dos mais aflitos e mais necessitados. Não é isso que a gente tenta fazer, né? Caridade, amor ao próximo. Então, sentindo Jesus, sabendo dos seus conhecimentos, é nosso dever trabalhar em nome dele, em favor do próximo. Então, muitas vezes, atitudes simples, como costura, como acolhimento, como amparo, como dedicação, como ouvir, como socorrer, como atender, como abraçar, são sentimentos que realmente nos mostram a ação e não somente a palavra. E por que nós dizemos isso? Porque todos nós vamos lembrar da ação do nascimento de Jesus. Foi através de uma mãe simples, mas que tinha todo o potencial de receber Jesus, o potencial de acolher esse nosso irmão, através do seu corpo, através da reencarnação de Jesus, através da maternidade. Então é no simples que nós iniciamos o conhecimento de Jesus. Não precisamos de festas, de renomes, de ornamentos, de subsídios para expressar a simplicidade que é os ensinamentos de Jesus. As leis morais que ele nos trouxe são simples de conhecer, mas dá trabalho, né, de realizar as leis morais que ele nos deixou. Lei de responsabilidade, lei de igualdade, lei de trabalho, lei de justiça, amor, de caridade, lei de consciência, lei de ação e reação, lei de merecimento, lei de retorno. São simples leis, mas é difícil a gente ter uma igualdade perante o outro. É difícil assumirmos a responsabilidade diante dos nossos compromissos reencarnatórios. Às vezes desanimamos, às vezes não aceitamos os desígnios de Deus, nosso Pai. Então, o que às vezes é simples, se torna penoso, porque damos razão ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa prepotência. Não queremos assumir todo aquele convite que Jesus nos oferece diariamente através das suas ferramentas. Todo dia temos ferramentas para demonstrar o amor de Jesus. Na época, acolhiam-se em casas, aflitos e necessitados. Hoje a gente tem medo, ninguém vai colocar para dentro de casa quem não conhece. Por isso existem as entidades, existem as ONGs capacitadas justamente de fazer esse trabalho de amor e caridade. Hoje ninguém precisa ser queimado em praça pública para dizer que sente Jesus no seu coração. Basta cuidar bem de si mesmo. Basta dizer sim, sim, não, não, quando alguma interferência menos esclarecida tenta nos perturbar. A gente tem que dizer sim, sim, isso me convém, isso é correto, isso é do bem, isso é o que leva ao reino dos céus, porque eu já tenho conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, se eu já sei do Evangelho de Jesus, há quantas décadas? Se eu já conheço os seus ensinamentos, o porquê ainda do ódio? O porquê da intolerância? O porquê das guerras? São reflexões que até hoje nós ainda não conseguimos responder, porque ainda não sentimos Jesus. Já sabemos, mas ainda não sentimos. Tanto é que para se transformar é preciso saber, sentir, aí sim eu me transformo. Eu sei porque eu amo, eu sei porque eu perdoo, eu sei porque eu pratico amor, justiça e caridade. Não porque eu quero barganhar com Deus algum merecimento, é porque naturalmente já está dentro de mim os ensinamentos de Jesus. Por isso, até hoje, Ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Não tem referência melhor do que o seu amor, a sua dedicação, o seu sacrifício. Naquela época, imagina
aparecesse alguém se dizendo Jesus, vamos perdoar, era capaz de chamar e mandar prender, né? Como perdoar no dia de hoje? Imagina a dificuldade de Jesus naquela época. Por isso que ele precisava muito dessa dedicação, desse convite, dessa paciência que toda mulher tem. Ele não diz a mãe, ele diz a mulher. Então não importa qual é o status social dessa mulher, ela sempre vai trazer essa experiência, né, amorosa. Faz parte da sua sensibilidade. E por que nós citamos isso? Porque precisamos da mulher, precisamos evoluir em espírito, somos em busca sempre do reino dos céus, estaremos sempre buscando o divino, para isso reencarnamos, é isso que diz essa foto, precisamos reencarnar, precisamos passar pelas provas, precisamos passar pelas responsabilidades assumidas, para que tenhamos realmente êxito em minha evolução, em busca do divino. E se precisamos reencarnar, lógico, a melhor força da mulher é a maternidade. Então, nós podemos perceber que não só o valor moral, mas o respeito que toda mulher deve ter pelo seu corpo. Porque um dia, talvez, ela vai carregar nas suas entranhas um coração pulsante. Nós estamos, mais uma vez, na semana em homenagear as mães, seja qualquer tipo dela. Mãe que tem uma família bastarda, mãe solo, mãe abandonada, mãe desprezada, mãe solitária, mãe afastada do seu convite, que ainda estão em situações vulneráveis, no hospital, na rua, nos asilos, são mães. Trazem esse sentimento do qual que nós temos que ser gratos, porque justamente a mulher é que nos dá a oportunidade de reencarnar. O nosso propósito é justamente a evolução na matéria, porque o aprendizado é em espírito, a lição é em espírito, a nossa vida é em espírito, mas a educação, o aprimoramento, as tarefas, responsabilidades são na matéria. Por quê? Porque precisamos conviver uns com os outros, precisamos conviver com as diferenças. E os homens não precisam ficar enciumados, né? Que como nós já dissemos, o homem um dia já passou ou vai passar também pela responsabilidade de ser mulher, talvez a maternidade. E é tão claro isso que todo mundo que passa por alguma aflição, por alguma ansiedade, por algum nervosismo, tem um friozinho na barriga, né? A gente já viu isso, o Haroldo se dá muito bem. Nós temos um friozinho na barriga, uma emoção, né? Vou fazer uma prova, vou prestar um concurso, vou fazer uma entrevista, vou casar, qualquer coisa que nos incomode, dá aquele friozinho na barriga. Porque todos têm esses sentimentos nas entranhas do espírito. Esse sentimento de prazer, esse sentimento de alegria, esse sentimento de expectativa, esse sentimento de amplitude das nossas emoções. É nas entranhas do nosso corpo, porque estão marcadas no nosso perispírito. Carregamos na evolução do nosso espírito. Então ninguém escapa a essa sensação, ninguém escapa a essas responsabilidades. Nós estamos também num momento de muita aflição dos nossos amigos do Sul. E qual é o sentimento mais pungente nesse momento? É da igualdade, é da fraternidade, é o da solidariedade. Então ninguém escapa às leis morais que Jesus nos mostrou há tantos tempo atrás. Agora é o momento de nós mostrarmos se realmente sentimos Jesus, já sabemos dele. Então é nessa prática de solidariedade, de fraternidade,
bondade, de auxílio ao próximo, de empatia. Que nós vamos realmente mostrar que estamos no caminho de um mundo de regeneração. São nesses momentos aflitivos que são testadas as nossas possibilidades de auxílio, de amor ao próximo. Então vejam, quando não temos perto de nós aflições, estamos bem com a nossa família, graças a Deus meus filhos estão bem, graças a Deus minha família está em boa situação, tem uma estrutura, trago meus filhos para a evangelização, conhecem Jesus, tentam de alguma forma estudar Jesus, aprendem com Jesus. É nesses momentos, no macro, no coletivo, é que nós realmente demonstramos em que patamar evolutivo nós nos encontramos. Por isso o amor dessas mulheres, a mulher perante Cristo, a sua fé, a sua confiança no trabalho de Jesus, porque elas se entregaram, né? A confiança no trabalho de Jesus. Nós nos entregamos, às vezes, ao trabalho de Jesus, às vezes nós questionamos, né? Nossa, por que acontece isso comigo? Nossa, o que eu fiz para Deus? Ainda não entendemos que essas situações são reeducativas, porque fazem parte das leis naturais de Deus. Não é punição, não é castigo, é reajuste, é compromisso, é um convite para que cada vez mais busquemos o amor que existe em cada um de nós. Então, nada mais simbólico do que a mulher. A mulher está sempre amando, né? Como ela ama e ama. E mais ainda a mãe. Amor de mãe. Mãe é mãe. É isso que a gente sempre fala. Mãe é mãe. Amor de mãe. Entendimento de mãe. Paciência de mãe. Dedicação de mãe. Pelo menos é o que todas deveriam fazer. Se ainda não atingiram esse patamar, é porque ainda não estão sentindo Jesus em suas entranhas, no sentido de força, de foco, de boa vontade, de fé e de esperança. Então é isso que a coletividade espera de cada um de nós. O convite amoroso, o convite de sensibilidade. Vamos ser mais sensíveis ao problema do outro. A gente se fecha. Não, o problema não é meu. Ah, não sou eu. Ninguém mandou. Ah, é karma. Ah, é punição, é justiça. Quando isso? Em que momento Jesus pune alguém? Deus pune alguém? São todas ferramentas para eles, no sentido de evolução, de sair do engano, de sair do erro, de sair da aflição, como as mulheres amigas que acompanharam Jesus, como para nós, no sentido de instrumento da prática de amor, da caridade. Imagina se ninguém se propusesse a montar uma cesta básica para os mais aflitos. Imagina se nós não fôssemos recebidos aqui pelos nossos amigos benfeitores devido às nossas imperfeições. Então, por que não auxiliar aqueles que de alguma forma necessitam do nosso sentimento de paciência, de resiliência, de resignação, de amor, de justiça e de caridade. Então, se vamos comemorar o Dia das Mães, comecemos com a nossa reflexão em família. Eu honro minha mãe, meu pai? Eu atendo às suas necessidades? Ao contrário, as mães amparam seus filhos, encaminham, apresentam Jesus, não só através de palavras, mas de atitudes. O maior modelo de que sentimos Jesus são as nossas atitudes. A palavra é de Deus, o falatório é dos homens, mas a atitude é de quem realmente já se encontra no caminho do céu.